Vamos para mais uma live A Bola Não Para, hoje com o Conrado, lateral esquerdo, foi revelado pelo Grêmio, está lá na Polônia, é o nosso convidado hoje, Carolinka ajudou, tudo bem? Paulo Afonso, grande Paulo que me ajudou nesse contato, só aguardando o Conrado entrar aqui na live para a gente começar a bater um papo. O Conrado, que é lateral esquerdo, está lá na Polônia, estamos 5 horas a menos que ele, né? Lá já é 11 da noite. E eu vou atrapalhar um pouquinho a noite de sexta do Conrado. Sextou pra ele fazendo live com o Fred Júnior aqui no A Bola Não Para. Tá legal, gente? Então eu tô só esperando o Conrado pra gente começar a bater um papo. Eu vou até já mandar pra ele, inclusive, o convite da live, que daí fica mais fácil. E aí fica tudo certo aqui, tô digitando certinho. Já vou mandar pra ele, já mando. Aí ele já entra por aqui se ele quiser. Entrou, o Conrado entrou agora, então eu já vou mandar o convite pra ele. Tudo beleza, tudo certo. Conrado aqui. Tudo ótimo. Tá com o Conrado aqui na live A Bola Não Para. Opa, Conrado, só vou pedir pra você virar o seu celular. Aê. Assim? Opa. Ótimo. Ok. Tudo bem, Conrado? Boa noite, Fred. Boa noite, cara. boa noite a todos. Valeu, obrigado pelo convite. Que é isso, eu que agradeço aí a sua participação. E tô vendo que tá tranquilo, tô te atrapalhando um pouco sua noite aí na Polônia, é isso, né? Isso. Não, mas tranquilo. Tranquilo. Legal. Quantos graus aí, Conrado? Aqui agora é verão, né? Tá fazendo em torno de 20 graus, fácil. Pô, que bom, né? O verão daí não é tão verão daqui, né? O verão daqui é praticamente o inverno aí de São Paulo. Aliás, só hoje esquentou, né? Tava bastante frio toda essa semana em São Paulo, desde semana passada, inclusive. Só hoje deu uma esquentadinha. Hoje tá até de manga curta aqui, porque deu uma esquentada. Mas São Paulo tava caprichado aí nesse inverno, aí tava bem gelado. Imagina lá, você que jogou no Grêmio, né? Imagina você no Sul como tá, você imagina. Né? A minha família agora tá no Sul. Esse final de semana passado, praticamente nevou lá, fazendo muito frio. É verdade. Agora deu uma esquentada aqui em São Paulo, com certeza deve ter melhorado um pouco o tempo também lá. Conrado, quantos anos de idade você tem, Conrado? 23. 23, bem novo ainda e já com história para contar. E isso é importante a gente falar um pouquinho de futebol e falar um pouquinho da sua carreira. Conrado, você na sua família tinha jogadores? Não tinha? Por que você resolveu ser jogador de futebol? Bom, eu nasci numa cidade muito pequena, né? De Jajuicaba, no interior do Rio Grande do Sul. Na minha família, na verdade, ninguém joga, né? Mas ali na minha cidade tinha o Carlos Eduardo, que jogou no Grêmio também, jogou aqui na Alemanha. E também tem o Paulo Baier. Paulo Baier, você é da terra do Paulo Baier, então? E aí eu segui esse mesmo caminho, né? Eu fui fazer teste no Grêmio em 2007, no ano que o Carlos Eduardo subiu para o profissional e foi vice-campeão da Libertadores. Legal. Isso abriu uma porta para mim no Grêmio, para mim ter a oportunidade, né? Para mim fazer o teste e graças a Deus deu tudo certo e eu consegui permanecer no clube. Então, mas para esse caminho, para você fazer teste lá no Grêmio, né? Como que foi, Conrado? Você já jogava na sua cidade? E o pessoal falou, você leva jeito, porque você não vai lá no Grêmio? Como que você foi parar no Grêmio, né? Como que foi esse caminho aí, Conrado? Na verdade, a escolinha que o Carlos Eduardo jogou, eu também comecei nela. E o nosso professor Everaldo, que levou o Carlos Eduardo para o Grêmio, viu que eu tinha talento, né? Eu comecei a jogar desde os 7 anos. Aí joguei em toda a região, participava de campeonatos a nível do estado. E fui me destacando até eu ter a oportunidade de fazer uma avaliação no Grêmio. Que legal. E você sempre foi lateral? Você jogava no meio campo? Que posição você jogava no início, Conrado? No início era lateral. Aí no Grêmio eu virei meio campo. E aí ficou, né, nessa mudança aí. Mas sempre fazendo o lado esquerdo ali. Meio esquerdo, lateral esquerdo. Legal. E aí você foi para o Grêmio fazer essa avaliação? Você foi fazer com outros garotos? Estava só você? Como que foi, Conrado? Outros. Muita gente? A gente foi em 6 fazer 6? teste. Inclusive meu irmão mais velho também foi. Foi? Seu irmão jogava que posição, Conrado? Meu irmão era atacante. Qual dos dois é melhor da família? O seu irmão ou você, Conrado? Olha, falavam que quando eu era pequeno, meu irmão era melhor, que eu só dava pontapé. Bom, então eu acho que o pontapé valeu a pena, né? O seu irmão não seguiu. O seu irmão não seguiu. Não seguiu.
É porque acontece isso, né? Outro dia eu fiz uma live também com o China, que também o Paulo Afonso trabalha com ele, né? Ele dizia que foi fazer com o irmão dele a peneira, ele passou na peneira e o irmão não passou. No seu caso, o seu irmão também não passou e você passou? Não, o meu irmão passou. Só Passou que também. o futebol às vezes é meio difícil, né? Alguns não conseguem chegar lá e mas hoje o meu irmão voltou para minha cidade e é professor na escolinha que a gente se criou lá. Pô, que legal. Então ele mantém os laços aí com a escolinha. Mantém os laços no esporte. Pô, que Né? legal. E aí você foi uma avaliação, aí você passou e começou a fazer outras avaliações ou não? Aí você já foi para o time do Grêmio, como que foi? Não, eu já iniciei no sub-10, né? E ali eu fui subindo de categoria, sub-10, sub-11, sub-12, até chegar no profissional. Eu consegui fazer no Grêmio a menor idade até chegar no profissional. Você passou todas as fases, todas as etapas, Todas as toda a etapas. base do Grêmio você fez, é isso? É. Pô, Olha, eu acho que em todos esses anos aí, eu estava até pensando esse dia, falando com meu pai, fazendo a conta, eu devo ter jogado com mais de 1.000 atletas em todo esse tempo lá. 11 anos. Porque vai girando, né? Vai girando, muita gente. Muita gente. E desses 1.000, eu tenho certeza, poucos seguiram, não foi não, Conrado? Poucos. A gente conta nos dedos. Essa é a realidade, porque assim, eu gosto de mostrar esse retrato, né, Conrado, porque muita gente tem a visão que jogar futebol, todo mundo dá certo, todo mundo fica milionário, todo mundo fica famoso, e não é assim, é bem difícil. O filtro é muito restrito, né? Para você avançar é bem difícil. Você tem que ter, claro, em algum momento você tem que ter sorte, mas você tem que ter qualidade, porque assim, você tem um futebol igual a qualquer outro, porque a gente recebe também, não é só o empresário, a gente como jornalista, ou meu filho, meu sobrinho, dá uma olhada aqui, vê se o cara tem. E às vezes eu não sou avaliador, eu falo, posso até olhar, mas eu não sei. O que eu ouço de muitos avaliadores é assim, um cara que tem um futebol muito igual a qualquer outro que ele já tem no clube, ele não vai pegar, por mais que o cara até jogue bem. Ele vai pegar um cara que mostre alguma coisa que seja diferente, não é por aí, Conrado? Olha, eu passei por muita coisa. Eu morava num apartamento e nesse apartamento tinha vezes que a gente morava em 8, dentro de um apartamento de 2 quartos e sabe, era muito jovens, avaliação toda semana, a gente chegando nova. E acho que para você chegar no profissional, você precisa tudo dar certo, sabe? Porque às vezes é um detalhe que não encaixa e daí o sonho não se realiza. Então, tu tem que ter qualidade, tem que ter muito trabalho, tem que abrir mão de tudo, tu tem que ter iniciar desde novo, sabe? Várias coisas que se juntam, se unem para você conseguir. E isso não é fácil, não é assim. Eu fico pensando, eu vejo uma criança de 10 anos hoje, eu fico pensando, não creio que eu saí de casa com essa idade para jogar futebol. Mas é o preço que se paga, né? Então as pessoas às vezes acham que querem ser jogador de futebol hoje eu vou ser jogador de futebol. Não é assim. Não é. Não é mesmo. E aí, quando você começou a ir no Grêmio, você não morava em Porto Alegre. Como que foi? Você teve que ir com alguém? Você já morou já exatamente nesse apartamento com outras? Como que foi para você residir em Porto Alegre para seguir no Grêmio? Sim, eu fui para Porto Alegre e eu morava em um apartamento, né, que era pago por empresário, pelo clube, e a gente morava ali em 8 atletas. E vivia girando, assim, né? Quem ficava no clube ficava no apartamento. Né? Aquela difícil situação que o jogador chegava, ficava uma semana e era dispensado. Isso tem por várias coisas, isso é complicado. Quando você acostumar com um cara, até lembrar do nome dele, o cara foi embora. Foi embora, né? Caramba, não é fácil, não. E assim, você era o mais novo do pessoal do apartamento ou tinha gente da sua idade também? Quando a gente foi, eu era o mais novo. O pessoal tirava muita casquinha sua quando você sofria muito ou não? Olha, eu tinha um problema que eu sentia muita saudade de casa, né? Mas assim, em questão com a rapaziada, eu tive que aprender a me virar. Porque se eu não soubesse me virar, eu ia sofrer. Então, eu aprendi a me virar desde o início, né? Desde o começo. Que isso que é importante. Porque ali, na verdade, é o seguinte. É uma selva, né? Falando mais grosseiramente, mas é uma selva e você está disputando todo dia. Então, a gente aprende a matar um leão por dia, né? Desde novo.
E até porque tem aquelas brincadeiras, né, de tiração, né, tem que cuidar com pasta de dentes, essas coisas também tem, não tem não, Conrado, essas brincadeiras, pessoal, Tem, né? briga direto. Quem Às começa a vezes, bolacha, quem pegou não sei o quê, não é isso, é Conrado? isso mesmo. É, com certeza. Isso tem direto. Tem E, direto. e tem que ter assim. E aí, fora a convivência no campo, nos treinos, né? Às vezes com quem era da sua idade ou outros não. Mas você tinha tudo isso, né? Essa convivência em casa e no clube, né? Não é que você encontrava depois de cada um foi para um lado e se reencontram lá para dormir, para descansar, não. Todo mundo se encontrava naquele momento, né? Naquele momento, tu voltava para casa, tu tava vendo o cara que tu tava treinando. É assim mesmo. O cara te dá uma chegadinha no treino lá, você fala, pô, agora eu vou ter que ficar com esse cara aqui, tô meio bronqueado com esse cara. Era um mundo ali, porque pequeno, na verdade, porque eu morava do lado do Olímpico ali, né? Aí o Olímpico tinha concentração, tinha. Todo mundo vivia ali, então era todo dia a vida ali no Olímpico ali. Então, e a gente novo, né? A gente não tem noção muito das coisas, mas esse é o caminho. Hoje eu vejo alguns pensando em iniciar e querendo ser jogador profissional a partir dos 15, 16, 17 anos, mas não, hoje está muito concorrido. Desde o início, desde os 10 anos, tu já tem que estar praticando, já tem que estar buscando o sonho. É, porque tá cada vez mais cedo, né? Até porque houve uma evolução, assim, são raras os jogadores que, não tem, eu vou contar de novo do China, né? Ele não fez base nenhuma, saiu da base e foi jogar, virou profissional. Isso é raro. Cada vez mais o menino começa muito cedo, né? Se dedica ao esporte, ao futebol muito cedo, para tentar dar certo, né? Isso não é uma certeza de que vai dar certo, né? É um caminho que você tem que fazer, né, Conrado? Ela deu uma paralisada aí. Deixa eu ver se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo, cara? Tô ouvindo. Mas hoje eu vejo no Brasil está tendo uma evolução muito grande. Os clubes estão investindo muito na categoria de base, estrutura, principalmente estrutura, né? Para ter esse acompanhamento desde novo. Então, automaticamente, que aumenta a estrutura, aumenta a competitividade, sabe? E isso cada vez vai evoluir. Eu vejo aqui na Europa, eu senti que aqui, eu ouvia muito no Brasil que a Europa era muito à frente, e eu vi bem isso aqui, sabe? Que aqui é mesmo futebol mais evoluído. Mas eu vejo também que no Brasil, o Brasil está buscando isso, sabe? Com estrutura nas categorias de base, com organização, isso só tem a crescer e automaticamente aumentar a competitividade e aumentar a qualidade também. Com certeza. Então aí, Conrado, você chega ao Grêmio e desses que você falou que estavam com você e que viraram, você consegue lembrar, pelo menos citar alguns jogadores? Você falou do Carlos Eduardo, mas o Carlos Eduardo estava só à frente. Mas O Carlos dos seus contemporâneos, assim, você consegue lembrar alguém que está jogando por aí, não? Contemporâneos, não. Não. Mas da minha idade, na faixa da minha idade que eu peguei ali no Sub-13, no Sub-16, o Matheus Henrique, hoje no Grêmio, o Jean-Pierre, o PP também, joguei com o PP. Dois bons jogadores. E Nicolas Careca, João Klaus, que hoje atua aqui no Hoffenheim da Alemanha. Esses jogadores assim que atuam mais hoje no cenário foram esses. Legal. E a gente sabe, às vezes a base não é tão avaliada por nós, imprensa, né, Conrado? Porque a gente não tem tanto acesso, às vezes, a treinos do pessoal da base e tal. Eu posso falar por isso porque eu fui setorista do Palmeiras uma boa época na Jovem Pan aqui em São Paulo. E a gente não via os treinos da base, a gente via o profissional. Hoje, cada vez mais difícil, é treino fechado, treino secreto, a imprensa não pode entrar. Mas assim, a gente não tinha muito contato com a base. A gente ouvia de algumas pessoas, tem um menino tal, tá jogando tal. A gente ficava ouvindo. De sábado, às vezes, tinha alguns jogos que a gente acompanhava, né? E o trabalho do técnico. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de técnico da base. O que você lembra, assim, dos técnicos que você teve na base, que você, até hoje, algum toque, alguma coisa, você leva para sua carreira, Conrado? Na base, você a cada ano muda de treinador, né? Tu vai subindo de categoria, tu muda de treinador. E aí tu pega treinador de características diferentes. Mas na base, né, eles procuram muito lapidar o atleta. Lapidar para ele chegar pronto no profissional. Mas eu acho que, por mais que tu tente lapidar o atleta, tu chega no profissional, tu precisa de 1, 2, 3 anos de adaptação.
Isso é certo. Não tem como. É muito difícil o jogador que sobe e já joga. Isso é raro acontecer. Então, nas categorias de base, principalmente no Grêmio, que é um clube grande, tem um processo muito interessante, processo técnico, psicológico, um acompanhamento. É bem evoluído isso e ajuda muito o atleta. Com certeza. Até você tem jogo amanhã, por acaso, Conrado? Amanhã tem jogo aqui. Só que, Tem um... só que Então, você... eu não vou atuar. Eu estou Ah, voltando agora porque infelizmente eu peguei o coronavírus e voltei essa semana agora e consegui me recuperar tranquilo e estou oh, voltando. graças a Deus. Você teve aqui no Brasil ou aí na Polônia? Você teve? Eu aqui na Polônia. Aí na Polônia. Na E aí você Polônia. ficou de quarentena, foi resguardado em 15 dias, é isso? É isso mesmo. Caramba. E você tem ideia como que foi? Ou você não tem nem ideia de como que você pegou, Conrado? Nem ideia. Nem ideia. Nem ideia. Tem que usar máscara aí também na Polônia? Como que é? O pessoal tá usando máscara. Aqui, na verdade, está mais livre, assim, tá mais Sim, tranquilo. sim. Né? Até liberou para torcedores ir no estádio, mas a gente não sabe, porque eu não faço nem ideia como eu peguei. Né? A gente basta se cuidar agora e que isso que é importante. Claro. E que o rapaz tinha escrito aqui, Conrado, vai dormir que amanhã precisamos para jogar para vencer, né? Tá dizendo aqui o rapaz que eu escrevi agora há pouco aí. Deve ser um torcedor das... Torcedor. Aqui o clube é bem grande, tem bastante torcedor. E aí, Conrado, você teve algum sintoma, alguma coisa? Como foi para você a Covid? Eu tive só perca do olfato por 6 dias. 6 dias. É. Foi esse o seu sinal? Puxa, então é uma coisa errada, estou perdendo olfato. Qual que foi o sinal para você Não, que... aqui a gente voltou, né, para pré-temporada, a gente faz o teste. Tá. E eu não tinha sentido nada e no teste deu positivo. Caramba. E aí você perdeu o olfato. É por isso que eu falei o seguinte, tem muitas pessoas que pegam e não vão nem sentir, nem saber que é o coronavírus. Não é? Né? Aqui a gente sabe porque faz o teste em seguida. Até eu mesmo, particularmente, eu tenho feito jogos, tenho feito... Eu sei lá, se eu já não peguei também, não apareceu. Tomara a Deus que não se pegou e que não seja leve. Mas aí você perdeu o olfato e só isso, Conrado? Só isso. Só isso. E aí foi voltando normalmente? Ou como foi? Não, depois disso eu tive que fazer repetição de testes até dar negativo. Tá. E o olfato voltou rapidamente? Assim, voltou. Depois de 6 dias voltou normal. Voltou normal. Graças a Deus. Então foi só um susto, né? Só um susto. Que bom. Vamos fazer a sua trajetória antes de chegar aí já na Polônia, propriamente dita. E aí você foi pro Grêmio, aí você no Grêmio, chega ao profissional do Grêmio. Como foi para você, Conrado? Você já como lateral esquerdo ou ainda não atuando, ajudando no meio-campo, como canhoto? Porque o lateral esquerdo faz muitas vezes o quarto homem do meio-campo, às vezes ajuda bastante ali naquela posição. Como que foi para você, Conrado? Na base eu sempre fazia a principal posição minha era meia esquerda. Só que sempre quando o treinador precisava, eu fazia lateral esquerdo muito bem. Aí o time B do Grêmio estava sem lateral esquerdo, eu fui solicitado e subi da categoria júnior para o time B para jogar de lateral esquerdo. Naquele ano de 2007, o Grêmio estava muito forte na Libertadores e o Marcelo Oliveira se lesionou e tinha só o Bruno Cortes. Eu lembro. O Marcelo é gente boníssima. Eu gosto muito do Marcelo. Conheci ele. Muito gente boa. Muito gente boa. Ele é. E para mim aconteceu que eu fui tomar um café de manhã e o nosso supervisor falou assim: se prepara que tu vai para o jogo sábado. Só que daí eu não entendi, porque o nosso time B não tinha jogo sábado. Só o profissional. Sim. Aí, logo em seguida, o Renato me solicitou para um treino na sexta-feira. Eu treinei sexta-feira. E meu único treino no profissional, e sábado eu viajei e fiz a minha estreia contra o Sport na Ilha do Retiro no profissional com o Renato. Depois de um treino apenas no profissional. Que legal. No Grêmio Campeão Brasileiro 2017, Paulo Afonso escrevendo aqui. O Conrado fez os últimos 7 jogos muito bem, se destacando, jogando. Depois desse jogo na estreia contra o Sport, que eu consegui fazer um bom jogo, eu permaneci no profissional e fiquei o ano todo daí. Que legal, que bom. E aí do Grêmio, você acabou sendo emprestado? Como que foi a sua trajetória, você na carreira, Conrado? Chegou o final de 2017, né? Depois do Campeonato Brasileiro, eu optei por sair do Grêmio e ir para o Oeste.
ter mais oportunidade para jogar, né? Talvez jogar todo um campeonato brasileiro de titular. Sim. E aí eu saí do Grêmio e fui para o Oeste de São Paulo, onde a gente teve logo no início do ano acesso a Sim. do Paulista e depois a Série B também. Aí joguei, fiz cerca de 40 jogos em um ano. Foi aí que né, na verdade eu desatei, né, daquela transição para profissional mesmo. Entendi. E já era em Barueri, Oeste? Já estava em Já Barueri? era em Barueri. Barueri. Então ficou mais fácil, né? Porque Itápolis é um pouquinho mais distante, né? Conrado. E aí, do Oeste, você ainda jogou em Santa Catarina também, né? Nesse caminho, no processo do atleta, hoje, vocês devem saber muito, é muito difícil nesse processo de transferência, oportunidade. E eu tive uma desavença no Oeste porque eu tinha proposta para sair e eu não queria renovar e eu acabei ficando um bom tempo separado, né? Aquela situação difícil que acontece para o atleta de ficar treinando separado. Mas logo em seguida eu consegui fazer uma transferência para o Figueirense, onde foi um momento muito desafiador para mim, porque eu fui para o Figueirense dado como caído para a Série C, em último colocado e faltando apenas 12 rodadas. Ressurgiu das cinzas. A gente fez 12 rodadas invicto, né? E conseguiu tirar o Figueirense daquela situação, salvar na última rodada e também passar pelaquela fase que o Figueirense estava, né? De demissão de presidente, aquela coisa toda que aconteceu. Salário atrasado, tal, tudo cheio de problemas. Naquele ano difícil. Sim. Agora o Elano fechou lá. O Elano será o técnico do Figueirense, foi anunciado aí. O Elano, boa sorte, o Elano que fez um bom campeonato com a Inter de Limeira, tá na sua firma, tentando se firmar como treinador. E aí, Conrado, do Figueirense, vai para a Polônia? Como que é o caminho aí? Do Figueirense, eu recebi daí a proposta aqui da Polônia, né? Eu fiquei muito indeciso se vinha ou não vinha. Na verdade, eu não conhecia muito o futebol daqui, né? E busquei saber bastante com jogadores que atuavam aqui na Europa. Com quem você perguntou? Quem você perguntou, Conrado, para saber eu perguntei pro João Klaus, hoje que atua aqui no Hoffenheim, estava atuando na Áustria. Eu perguntei também, tem alguns amigos que jogam aqui na Eslovênia. Né? Aí eu queria muito ter a oportunidade de vir para a Europa, eu sempre quis. E também isso pesou muito e eu acabei aceitando. E cheguei aqui e tomei um susto, porque a realidade é muito diferente do que eu pensava. Encontrei um nível muito alto, uma liga de muita qualidade, muito forte. E hoje estou aí, né? Tá. Graças a Deus dando certo. É Lech Gdansk, o nome correto? Lech Gdansk. Lech Gdansk. E a sua equipe é uma equipe grande aí da Polônia? Seria isso? Grande, considerado grande. Né? A torcida do Lech é uma das maiores do país. Ah, é? E em média de público, você tem ideia? Só para a gente ter quantas pessoas vão no estádio? Eu acredito que a média de público dá em torno de 15, 20 mil. Tá, bacana. E tem sede própria, estádio, estrutura excepcional. Aqui a estrutura da Polônia melhorou muito por causa da Europa League, né? Tá. Teve anos atrás. E aí tem estádios novos por todo o país. Inclusive aqui um dos mais bonitos estádios do país é aqui o nosso, em Gdansk, que então fornece uma estrutura muito boa, né? Que isso realmente dá um diferencial. A gente pega aí no Brasil, depois da Copa do Mundo, com os estádios novos, realmente deu um up nas ligas e dá um diferencial, né? E isso é importante, isso é bom. Com certeza. E aí você pesquisou tudo, vou para a Polônia e tal, e aí você demorou para decidir ou você já não? Quando você pegou as informações, você foi, vamos lá, como que foi? Eu estava com o contrato da renovação do Figueirense numa mão e o contrato do Lech em outra. Daí, complicado, né? Porque a gente escuta muita coisa da família e a família é sempre preocupada, né? Mas eu sofri muito
por essas coisas contratuais e também, né, às vezes quando a gente não sabe muito, sofre por contratos e a gente aprende, né? E aí eu acabei tomando a decisão mais sozinho mesmo, que tu tem que ouvir o próprio coração, não adianta. Se tu ir na emoção, às vezes tu acaba tomando a decisão errada. Tu tem que ir com o coração e acreditar. Eu fui com o coração, né? Desde quando eu comecei a ir com o coração, as coisas começaram a tomar um rumo certo na minha vida. Eu fui com o coração, assinei o contrato do Lechia, peguei minha mala e vim para cá sem saber falar uma palavra em polonês, sem saber falar inglês, sem ter ninguém, nenhum brasileiro aqui. Mas eu falei, eu vou e... Que é uma velha história que eu levo, que o meu pai sempre me falava. Conrado, tudo se resolve dentro das 4 linhas. Isso eu levo para mim. Tu pode ter a maior dificuldade fora de campo, mas tudo se resolve dentro de campo. E você falou uma coisa interessante, né? Porque, claro, a família quer... Quanto mais próximo estiver, por mais que você não esteja, vai no Rio Grande do Sul, mas você está no Brasil, existe essa proximidade, né? E aí se fala em Polônia, né? Aí o pessoal fala, caramba, Polônia, vai ficar muito longe. Eu acho que isso que deve ter ficado o pessoal martelando na sua cabeça, né, Conrado? Poxa, não vai para a família martela e também os que dão opinião sobre futebol falam Polônia, porque ninguém conhece o futebol da Polônia, né? Nossa, Polônia, nem existe futebol lá. E aqui a gente é o contrário. Eu cheguei aqui, eles não conhecem a Liga do Brasil e do Brasil não conhecem a Liga da Polônia. Sabe? Então, as mesmas. Então eu achei que, meio sem saber, tomei a decisão certa e aceitei esse desafio. Pô, que legal. E aí você chegou aí na Polônia, sem nenhum brasileiro. Tinha algum estrangeiro na sua equipe, Conrado? Já tinha um estrangeiro? O que ajudou o capitão da equipe é português. Né? Opa! Vive aqui um longo. Pô, melhor ainda. O capitão ainda já dá uma boa ajuda, hein? Deu apoio e me ajuda até hoje. Ele Quem que é? O Flávio Paixão. Ele é um fenômeno aqui na Polônia, na verdade. Fenômeno, joga aqui, goleador quase todos os anos da liga. E um cara muito bacana que me ajuda muito aqui. Ele que é o meu tradutor aqui na Polônia. Guia turístico, tradutor, tudo. É isso mesmo, tudo. E isso te ajudou, então, nessa parte. E você não sabia que tinha um português no seu time ou você já sabia? Não, eu pesquisei e daí eu vi que tinha um português, né? Aí você falou, alguém vai me entender. Eu vou ter que encostar no homem. Vou chegar lá e vou encostar no homem. Aí vamos ver o que vai dar. Pô, e o cara te recebeu bem, com certeza, né? Ainda mais capitão da equipe. Recebeu muito bem. Pô, que bom. E tem mais estrangeiros no seu time, além do tem muito estrangeiro. Muito? É estrangeiro de todo quanto é lado aí. É mesmo? Porque na Polônia pode jogar, tem número restrito de estrangeiros ou é liberado? Como que é? Acho que agora é liberado. É liberado. E daí tem muitos países aqui. Eslovênia, Eslováquia. Bom, de todo quanto é lado. Sul-americano nenhum? Sul-americano nenhum. Só você? Só você, é só eu. Até esses dias eu vi que o Cracóvia contratou o filho do Cafu. Né? Ah, é? O filho do Cafu veio jogar aqui no Cracóvia. Então, tá aí também, tá aí no meio aí. Tá aí no meio. Aqui o mais difícil para mim foi a língua, a comunicação, o frio e o estilo de jogo, né? Um estilo de jogo muito agressivo, muito intenso, né? Até tu pegar o ritmo demora um pouco, mas depois que tu pega, vai embora. Porque assim, se eu puxar na memória, claro, a gente não acompanha o campeonato polonês, né? Mas eu tento lembrar de equipes polonesas, né? E a gente lembra de seleções polonesas, né? Inclusive enfrentou o Brasil numa Copa em 86, por exemplo, o Brasil ganhou de 4-1 contra a Polônia. Foi sempre um time marcado pela força, né? Um time bastante forte na defesa, às vezes um ou outro atacante de qualidade, mas era um time muito marcado, uma seleção muito marcada pela força, né? Então, como que é jogar na Polônia, Conrado? Você tem exatamente essa parte ainda muito forte, ainda colocada na Polônia, isso já mudou, porque antigamente, por exemplo, o futebol inglês era conhecido pelo chuveirinho na área. Só jogada aérea, e hoje não é mais assim, pelo contrário, bola no chão e aquele jogo da Premier League que todo mundo gosta de ver. Como que é hoje o futebol polonês, Conrado?
Olha, eu posso falar que ainda continua. Muita força. Muita força. Aqui, não é qualquer jogador que consegue vir para cá e se adaptar. Porque exige muita força, muita bola aérea, muita intensidade. Hoje a gente vê um jogo do Brasil, tem muito passe de bola às vezes lenta lá atrás. Aqui tu não vê isso. Aqui tu vê um jogo muito corrido, muito rápido, muito intenso, muito forte. E, e às vezes eu acho que é por isso que muitos brasileiros têm dificuldade aqui na Europa, por conta disso. A intensidade, a força, a agressividade. E tu demora um pouco para se acostumar, para pegar o jeito, mas depois que tu se acostuma e tu pega as características, tu vai embora. Você já começou jogando ou teve que ocupar um espaço no time, Conrado? Olha, eu por surpresa comecei jogando já. E logo na minha estreia eu dei assistência pro Flávio. Aí falei, Pô, Flávio, é sempre para tu ser meu tradutor aí agora. você já pagou, já deu cachê para ele, ó. Tá Já aqui, ó. dei o cachê, tá aí o pagamento. Foi muito rápido, também muito rápido aconteceu, né? Eu não esperava que ia ser 6 meses de adaptação depois para jogar, mas foi rápido, né? E isso bom, me surpreendeu muito, surpreendeu a todos também. E também a gente já chegou na final da Copa da Polônia, a gente ficou vice-campeão, então aconteceu muito rápido, mas positivo, né? Isso é bom. Às vezes a gente não espera, o cavalo encilhado passa e tu tem que montar. Sim. E aí, o torcedor, como que é o torcedor? Você falou, é um time grande aí. O torcedor é aquele que comparece nos jogos, depois quer ter contato. Ó, o Paulo Afonso colocando, ó, 15 jogos, 7 assistências, 3 pênaltis sofridos e um gol. É isso a sua trajetória, por enquanto aí? Foi isso mesmo. E você fez um gol? Como foi o seu gol aí, Conrado? Meu gol foi contra o Zagreb. Nesse mesmo jogo eu fiz um gol e dei 2 assistências. Pô, que Fui legal. escolhido jogador da semana aqui na Polônia. Pô, que Foi bom. aí que eu fiquei mais conhecido aí aqui pelos torcedores e foi aí que deu o start aí para pessoas gostarem mais e ficar mais interessadas. Foi gol bonito ou não? Foi no rebote do cruzamento. Eu peguei de primeira. Foi bonito. Ah, que legal, que bom. Parabéns. E aí, como que é a torcida com você, assim, Conrado? Cada país age de uma forma, né? Com um jogador, principalmente estrangeiro, né? É, Vê que você acha. a gente no Brasil aí tá acostumado muito com a pressão da torcida, né? Sim, No jogo. Mas aqui me surpreendi, a torcida durante o jogo apoia muito, né? Não é aquela torcida que é de vaiar, às vezes a gente tá perdendo o jogo, eles estão lá apoiando. E tem um carinho muito enorme. Eu saí aqui na rua, direto sou parado e eles demonstram um carinho, até por eu ser brasileiro, né? sim. E eles vê. Aqui o povo é muito fechado, né? A gente vê isso, nota, o povo é muito fechado. E aí eu sempre, nos jogos, nos treinos, sorriso e brincando, né? Descontraindo todo mundo, eles gostam muito e acabam tendo um carinho. Claro, principalmente se tu vai indo bem, vai jogando bem, isso chama mais atenção, né? E as pessoas têm um carinho por ti. Tem essa que você vai para algum lugar e não paga a conta, por exemplo, Conrado? Ou na Polônia não tem isso? Aí o pessoal é mão no bolso e não tira do bolso. Então, eu teve um jogo aqui que eu tava suspenso e eu fui no barzinho para ver o jogo, né? O nosso jogo. Aí eu cheguei lá, fui até com uma amiga minha daqui. E no final o torcedor me viu e falou assim: não, a conta do Conrado vai ser eu que vou pagar. Né? Aí eu me surpreendi, eu falei: não, não precisa, não precisa. O torcedor, acho que também, aqui eles gostam de uma bebida, o torcedor meio empolgado com a nossa vitória também. A gente acabou ganhando o jogo, pagou toda a conta para mim lá no bar e aí mostrou o carinho do torcedor, né? Mostrou aquele lado carinhoso do torcedor. Se você soubesse, tinha até gastado mais, né, Conrado? Poxa, vou É, aqui. E o frio? Como que foi para você? O quanto já o mínimo de frio é o máximo, o tempo mais frio aí que você sentiu aí jogando, hein, Conrado? eu peguei aqui -8. -8. -8. Neve. Na minha estreia eu achei que meu pulmão ia sair para fora. Muito frio, dificuldade para respirar, É. né?
e a gente fica tossindo depois por umas 2 horas depois do jogo. Mas também isso vai de se acostumar, né? Acostumar que... Mas também eu peguei um curto tempo, porque aqui eles têm uma parada em dezembro, Que nem a por causa Alemanha. que é muita neve, daí tem uma parada e isso ameniza um pouco. Que nem na Alemanha, né? Tem a pausa, daquela pausa. Você pegou neve jogando ou não pegou por causa dessa pausa, não pega neve? Eu não peguei neve jogando, por causa dessa pausa. Tá. Né? Você Mas tinha eles curiosidade para disseram que jogar? normalmente pegam. Normalmente pegam. Esse ano que não pegou. Você tem curiosidade de pegar um jogo com neve aí para ver se é legal, se é diferente? Curiosidade eu tenho. Não sei se vai ser fácil, mas que eu tenho curiosidade eu tenho. Cara, que legal. E aí, você passa o que para o frio? A pomada que esquenta? O que você faz? Qual que é a sua tática aí para tentar amenizar o frio, Conrado? Minha tática foi botar o máximo de roupa possível para jogar e para treinar. Mas não tem muito o que fazer, não. Essa pomada que todo mundo fala, ajuda ou não ajuda, Conrado? Essa pomada que esquenta? Eu vou para conversar, eu não usei ela ainda. Não Tá. usei ela ainda, né? Eu não estou sabendo muito sobre isso, mas agora que tu me falou, eu vou procurar saber. É porque, assim, existe uma pomada que os jogadores passam aí, né? Uma pomada que falam que esquenta pra caramba. O China, que eu entrevistei, vou falar citar de novo, ele falou que jogou na neve. Ele falou que pra ele não adiantou muito, que ele só sente o calor quando vai tomar banho, quando já acabou o jogo. Falou que tá pelando. Mas é uma pomada que esquenta e ajuda no frio aí, principalmente a região das mãos, dos pés, das extremidades do corpo, né? Que é onde a gente sente mais frio. E aí que a gente começa a sentir mais o corpo gelado. Então aí ajuda nessa parte aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Então vou procurar saber. Dá uma Mais uma proteção aí. Pergunta pro Portuga aí, pergunta pro Flávio, vai que ele te ajuda aí, vai que ele tem uma dica. Vou aproveitar e a gente vai continuar falando com o Conrado, falar um pouquinho mais da Polônia. Eu sei que já está chegando tarde. Aliás, você mora sozinho na Polônia ou não, Conrado? Desculpa a pergunta. Sozinho. Sozinho? Legal. E é tranquilo aí? É um bairro tranquilo? É sossegado morar na Polônia? Como que é aí? Tranquilo. A cidade é muito boa aqui. A cidade é muito boa, as pessoas bem educadas. Isso é bem tranquilo. Eu moro aqui também numa região que moram outros jogadores. E também sempre que precisa de alguma ajuda aí, eu estou sendo auxiliado. Ah, que bom. E do Brasil, eles falam o que para você? O pessoal da Polônia pergunta o que para você ou te pergunta uma do Brasil para você? Pergunto bastante. Pergunto dança, principalmente dos jogadores também. São muito interessados, né, pelos jogadores brasileiros que atuam aqui na Europa, né? Também eles perguntam muito da época que em 2017 eu participei da seleção do Tite, né? Em treinamentos. E daí eu tenho foto no meu Instagram, o pessoal fica bem interessado, né? Por eu ter jogado ao lado do Neymar, muita gente admira o Neymar, normal, né? Claro, craque. E aí eles ficam muito interessados nos jogadores do Brasil, sempre perguntando e... Perguntam sempre do Neymar e mais algum jogador? De quem eles perguntam mais? Assim? Neymar, Daniel Alves, Gabriel Jesus, nesses principais jogadores da seleção. Os atuais, os antigos, eles não perguntam assim, Ronaldinho Gaúcho... Assim. Falam muito do Ronaldinho. O Gaúcho, né? Gaúcho, é. Pelé não? Pelé não pergunta nada para você? Pelé não, até hoje não perguntaram. Não. É bom, é interessante saber. Porque muitos falam, né? O nome do Pelé, a gente sabe, é muito grande, gigantesco, mas esse contato que você está tendo é bom a gente ter uma noção de quanto que é falado o futebol realmente fora do país, né? A gente não tem essa noção, né, Conrado? Você não tinha e eu também não tenho. E você está tendo essa noção na prática, vivendo aí na Polônia, né? É. Aqui eles ficam... na verdade, eles são muito fã do futebol brasileiro, né? Dessa questão do... porque aqui é muita força, é muita agressividade, não tem muita técnica. E o futebol brasileiro é muito técnico, drible, e eles são muito fã, né? Por isso, então, e principalmente do Ronaldinho, que foi um dos principais jogadores brasileiros que marcou história nisso. Então, eles estão sempre perguntando, sempre falando. Brasileiro? Ronaldinho. E para eles acham isso fantástico. Se tiver um polonês que te enche o saco, te incomoda, assim, faz brincadeira, tô falando assim no bom sentido, que tiver a minha faixa de idade, assim, uns 40 anos, mais até,
Fala do time do Brasil de 86, ganhando a Polônia de 4-1. Tem um gol do Josimar. Procura depois no YouTube, assiste o jogo. Os gols, pelo menos. Põe Brasil 4, Polônia 1, Copa 86. Vai ver um gol do Josimar que ele fez no lateral direito. Você que é lateral, longe, tá? Intermediária quase. Foi um golaço. E o Josimar, que não era para estar na Copa, foi convocado às pressas e fez 2 golaços. Um deles foi contra a Polônia. Assiste lá. Tem gol do Edinho, tem gol do Careca. Foi um centroavante sensacional, que jogou na Itália, né? O Lato da Polônia. Você dá uma, tira um salve, fala, manda o cara assistir esse jogo Brasil e Polônia aí. 4-1 Brasil, Copa de 86, viu, Conrado? Vou tirar sim. Aqui tem direto com o fisioterapeuta, é fã da seleção polaca, fã do Lewandowski, vou incomodar ele sim. Dá uma casquinha nele aí. E o Neymar, como foi para você esse período aí com a seleção? Como que foi ter esse contato com o Neymar, né? Um atleta mundialmente conhecido, né? A gente sabe todo o talento que ele tem, com seus problemas, suas polêmicas, mas um jogador excepcional, hein, Conrado? Na verdade, em 2017, né, na preparação para a Copa do Mundo, eu fui convocado pelo Tite para treinamento e não só o Neymar, mas todos, né, ali, aquela seleção pronta para a Copa do Mundo e só craques, né? Foi uma honra treinar e uma experiência incrível. Ali a gente tira muitas dúvidas que a gente tem, né? Que é realmente diferente. Eu fui treinar e me surpreendi com a vontade, com a intensidade do treinamento deles, porque muitos jogadores às vezes pensam, né, que na seleção é treino leve, os caras não pegam pesado. Não, é muito ao contrário. E foi realmente uma experiência incrível treinar e também tive uma conversa com o Tite. Isso traz uma experiência que tu nunca esquece e também tu vivenciar, né? Ao lado dos atletas Sim. que atuam nos principais clubes da Europa. Sim. Você ficou na Grande Comari também, Conrado? Não, foi ali no centro de treinamento do Grêmio mesmo. O Grêmio Grêmio foi fazer um apronto para o jogo. Teve um jogo na arena do Grêmio e ficou treinando em Porto Alegre por 1 semana, 2 semanas. Aí nesse período você ficou com a seleção, é isso? Nesse período fiquei com a seleção. E quem te marcou mais de ver, assim? Realmente foi o Neymar ou quem que você falou, poxa, esse cara, além de jogar bem, gente boa, quem que te... Olha, eu achei muito gente boa, o Daniel Alves, Felipe Luiz, né? Naquela época também, Felipe Luiz, Paulinho, Felipe Coutinho, né? Me surpreendeu muito o treino deles, porque realmente é uma força incrível. Gabriel Jesus, uma agressividade, uma força, uma qualidade, realmente foi um nível muito alto e que espanta, né? Sair do Sim. treino espantado e a gente chega no outro dia aí, a gente vê vários jogadores aí não querendo nem correr. Achando que... pernas, né? As pernas, e o cara vê os caras da seleção brasileira, né? No top, com intensidade, agressividade, uma vontade. A gente vê que realmente o porquê que estão lá, né? Sim. Por que chegam tão no nível tão alto. E você, assim, treinando lá com eles, claro, foi 2017, mas assim, você falou, poxa, quem sabe um dia serei eu aí desse lado daí, né? Do lado realmente da seleção, participando de convocações. E você falou que teve contato com o Tite, que é um excelente profissional. Eu tive contato com o Tite em 2006, 2005 a 2006, no Palmeiras, muito antes de ser esse Tite aí, depois campeão com o Corinthians, indo para a seleção, mas é um Tite sempre muito leal às pessoas. Como foi esse contato com o Tite, né? E se você ficou imaginando, poxa, quem sabe daqui a uns anos serei eu aí desse lado de daí jogando ou representando a seleção brasileira? Eu tive a conversa com o Tite, até ele solicitou para que eu ficasse com a seleção treinando por mais tempo, né? Isso me surpreendeu e me deu uma alegria enorme. O treinador da seleção brasileira veio me convidar para mim ficar mais tempo. Só que eu tinha jogo pelo Campeonato Brasileiro e contra o Cruzeiro, né? A oportunidade de jogar como titular e daí eu não podia perder também.
Mas até aqui surgiu um caso interessante hoje, porque semana que vem vai ter a parada para seleções aqui na Europa. Tá. E o nosso clube aqui vai sair em torno de uns 8 atletas para seleções. E aí questionaram, tu vai para a seleção, Conrado? Vai para a seleção? Eu falei, bom, eu disputo posição só com o Neymar, né, cara? Então eu não sei se eu vou ir. Né? Com essa brincadeira aí, a gente sabe o quanto é difícil a seleção brasileira, porque hoje o tanto de atletas que tem, de alta qualidade, né? Mas eu trabalho com a realidade, é um sonho distante, mas um sonho que a gente mantém vivo, né? Porque a gente vê exemplo do Paulinho, a gente vê exemplo do Pedro Jeromel, né? Sim. Jogadores que despontaram com 28, 30 anos e conseguiram chegar à seleção brasileira. Então a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então a Né? gente procura sempre estar melhorando e se talvez a gente se surpreenda e consiga, né, chegar lá um dia ainda. Né? Aí na Polônia você tem jogado como lateral ou você está jogando no meio campo? Meio campo. Meio campo. Porque eu ia falar, né? Aqui no Brasil, acho que você já deve ter escutado, a gente tem percebido e sentindo muito a ausência de bons laterais. Desde o Roberto Carlos e o Cafu, claro, teve o Daniel Alves. O Daniel Alves, assim, teve muitos altos e baixos. Marcelo, a mesma coisa, altos e baixos na seleção, né? Fora que o clube, eles foram vencedores em tudo, né? Tanto o Marcelo quanto o Daniel Alves. Mas na seleção, os dois sempre, vira e mexe, são contestados, né? E agora o Daniel está muito mais para parar, o Marcelo já não foi convocado nos últimos jogos. Você acha que será que uma brechinha como lateral, será que não seria legal para você, Conrado? Eu sei que você tem que pensar no clube, né? Com seleção é uma consequência do que você faz aí, mas será que uma brecha como lateral não seria um caminho aí, não, Conrado, para chegar numa seleção? Porque a gente percebe que o Brasil está carente de laterais, e não é só a seleção. A gente percebe os clubes em geral com muita carência. Eu estou vendo aqui, o pessoal escrevendo aqui, tem gente falando que você ir para o Palmeiras, tem muita coisa aí em relação a clubes com dificuldade de encontrar laterais, Conrado. A gente vê isso, né? A gente nota também, e muitos laterais no Brasil que surgem e despontam novo, né? Por ter essa falta. A gente vê o Renan Lodge, que se destacou no Atlético Paranaense logo foi vendido, Guilherme Arana também. Jogadores da minha idade, que eu jogava, Guilherme Arana jogava contra na base, Sim. e realmente uma falta, né? O Flamengo aí buscou dois laterais, vamos dizer assim, experientes, né? Que é o Felipe Luiz e o Rafinha, né? E a gente não encontra hoje grandes laterais surgindo no Brasil, assim, em grande quantia, né? Claro, tem para servir a seleção hoje tem, mas eu sou um jogador polivalente, né? Que sempre jogou de meio campo e lateral esquerdo. Né? Isso eu procurei sempre estar ativo e aperfeiçoar porque é importante para treinadores, importante para os clubes. E talvez no futuro aí, né? Voltar para o Brasil, talvez jogar de lateral aí, a gente consiga uma oportunidade. Porque eu acho também que lateral de esquerdo, eu que joguei muitos anos lateral esquerdo na meia, lateral esquerdo exige muito, é uma posição que exige muito. Porque normalmente o lateral marca o principal jogador da outra equipe. Os Sim. principais jogadores da outra equipe normalmente são os extremos, normalmente são os meias. Então é uma posição que tu precisa saber ter qualidade para atacar e ter muita força para marcar. Achar. Né? Porque hoje tu pega um exemplo, tu vai ser um jogador, um lateral ofensivo, mas tu vai voltar a marcar o Everton, do que joga no Grêmio. Sabe? Tu tem que ter muito equilíbrio e é uma posição difícil de se fazer, sim, mas a gente sempre fica atento, né? Se surgir oportunidade aí, tá sempre sabendo fazer as duas posições para um dia voltar, talvez, e atuar. Você tem contrato até quando aí na Polônia? Eu tenho um contrato de mais 2 anos aqui. Mais 2 anos. Sua intenção qual é? Seguir na Europa, Conrado? Pelo menos sua principal e primeira ideia nesse momento, a gente sabe, futebol é muito dinâmico, muito rápido, né? Mas sua ideia é ficar na Europa, quem sabe, da Polônia alcançar voos aí mais altos? A vitrine aqui da Polônia é muito boa, né? Aqui para a Alemanha, para a Itália, né? Para a Rússia. E aqui pode ser um grande trampolim. Eu, no momento, estou focado aqui na Europa, assim, fazer minha vida na Europa, já que eu consegui essa oportunidade. Porque a gente vê hoje os clubes europeus estão procurando jogadores na média até 23 anos, né? Não estão procurando jogadores
a partir bem de pra cima, 23 né? anos para cá. Porque É. aqui realmente tu precisa de um tempo de adaptação, tu precisa de uma experiência. Então, já que eu tive essa oportunidade de vir para cá e eu estou me acostumando aqui, meu foco é aqui na Europa mesmo. A gente nunca fecha as portas para o Brasil, claro, nosso país, meu país, mas principalmente agora, nesse momento, meu foco é aqui. E você pretende, pelo menos sua ideia inicial, cumprir o seu contrato aí para frente vamos ver se você consegue uma outra liga, né? Ou, claro, pode surgir um convite antes, mas pelo menos a ideia inicial é isso. Cumpre o contrato aí e vê o que acontece no final do contrato. A gente está sempre procurando crescer, né? Aqui, ainda mais que aqui ao lado da Alemanha, Itália, né, dos países. Então, se a gente busca, claro, sempre estar melhorando de equipe, subindo de nível. Buscar aí uma Alemanha, uma Itália seria interessante. Claro. Mas, se não, a gente vai cumprindo o contrato aqui no clube e também o bom é tu fazer o seu nome no clube, se identificar com o clube, com a torcida, né? Assim, eles acabam tendo carinho e renovando teu contrato, né? E importante é tu nunca deixar as portas fechadas em clubes. Acredito que eu deixei também no Brasil, principalmente no Figueirense, uma porta aberta, né? Pelo que eu fiz. Joguei 12 jogos no Figueirense, não perdi nenhum. Então eu procuro sempre trabalhar muito bem nos clubes para deixar sempre a porta aberta e nunca fechada. Buscando o melhor, claro, sempre subir de nível, buscar melhores ligas, mas não subir, mas nunca deixando a porta fechada em nenhum clube. Legal. Deu uma travada, mas você tá me ouvindo, né, Conrado? Você tá me ouvindo aí, né? Estou vendo, sim. Tá, deu uma travadinha a gente aqui. A gente está para o final mesmo. Eu quero agradecer mesmo sua atenção mais uma vez aqui. Eu sei que está tarde aí da noite aí na Polônia. Aqui a gente está indo para 7 da noite e aí está indo quase já virando um sábado aí na Polônia. Então, essa questão não vai jogar amanhã, mas também não quero abusar tanto aí da sua gentileza. Tranquilo, tranquilo. Eu estou vendo aqui, vamos dar um. É sua mãe que está aqui? É Buchanelli? É sua mãe? Quem que é aqui, Minha ó? mãe é. Canelli Sua mãe está Rose. aqui, ó. Legal. Obrigado aí a mãe do Conrado pela audiência. O Christian tá aqui. Quem mais? O Fábio 9 tá aqui. Pedro Gabriel 99. Tem o Zangirolami Júnior. Esse aí tava te zoando, né? Ele tava te zoando lá atrás aí um pouquinho, mandando as mensagens. Falei, pô, será que o cara tá pegando no pé aí do Conrado? TH Pedroso, o Igor, Márcio Lira. Tem bastante gente aqui. Patrick Marcelino, Cassiano Farias, a Tem Maria. muitos jogadores que atuaram comigo. Pô, que Pedrinho legal. hoje atua no Atlético Paranaense, o Fábio está no Japão, Cassiano atuou comigo na categoria de base do Grêmio, o Patrick no Oeste. Pô, que legal. Então, Ah, são... é Lame Sanjiro ou Sanjiro Lame Júnior? E quem que é ele? Júnior Zangirolami é um dos jogadores da minha cidade que foi comigo fazer teste no Grêmio. E ele passou ou não passou? Não passou, ele era muito ruim. E ele cornetando você aqui. E tá me É cornetando. brincadeira, hein? É É porque ele era brincadeira. lateral esquerdo também, pô. Ah, e ele te cornetando, olha lá. É, Eu já ia falar, pô, o cara tá dando as cornetas aí. Mas falei, pô, não pode ser, né? O pessoal aqui é gentil, educado, não ia pisar na bola com o convidado, né? Então você já conhece de longas datas, né? Então que beleza. O Christian aqui tá dizendo abraço, Conrado, sucesso. Ó, muita gente mandando, tem alguns, claro, alguns escrevendo em inglês. até o Tadeu deu um alô. Joguei com o Ó, Tadeu Tadeu. no Oeste, tá no Goiás hoje. Legal, um abraço ao O Tadeu. melhor goleiro do Brasil. Jogou no Oeste. A Sete Carol aqui, ó. Lechia Gdansky. O Conrado Fenômeno escreveu Tadeu. O Felipe Gesser, volta pro Figueira. A coisa tá feia lá. Agora vai ter o Elano lá, o Figueira que tá tentando retomar o caminho. Não tá fácil, o Figueirense, infelizmente. Aliás, as equipes de Santa Catarina, né? Chapecoense também tá na Série B, tá tentando aí retomar. O pessoal tá tentando buscar aí um melhor caminho. O Coração Tricolor, um abraço pro pessoal que acompanha aqui o Instagram, que quis dar um registro para exatamente até para o Lechia Gdansky 3-1 contra Rakó. Como que é o nome do time Rakó. aí? Rakó. É. Que beleza. Já tá dando um palpite aí. O Vico 20, tá só mostrando que tá de olho aí
na conversa. Pedro Gabriel tá dizendo, mas tá boleirão, viu? Ai, 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 kkk. Não tem, a boleirada é fogo. O pessoal não pode, você vai fazer uma resenha, os caras ficam só de olho, né, Conrado? Ver se você vai dar uma quebrada, vai falar... Eu vou dar uma quebrada e pegar meu pé. Pô. Sei como que é, viu? Estou muito tempo nessa estrada aí, já conheço todos. Isso aí já vem de muito tempo, ó. O Fábio vai dormir. Então, Fábio, boa naninha pra você. Onde o Fábio tá jogando? O Fábio tá no Japão. Fábio, pelo amor de Deus, então dá pra dormir. Ó. São 6h57 da manhã lá. Lá já é sábado. Um abraço pro Fábio. Então, um abração aí. Conrado, prazer falar com você. Gostei muito da conversa. Espero que você tenha gostado. Tá? Sucesso para você na Polônia. Eu vou até já avisar o Paulo Afonso quando tiver alguma novidade sobre você para me contar, para a gente poder falar de novo, para a gente contar outras histórias. Quando tiver histórias novas aí, vamos falando aí, que sempre é bom falar de futebol, é sempre bom contar história. Tá legal, Conrado? Eu que agradeço pelo convite, pela live. Muito divertido. Aí com a participação de vários jogadores atuando no mundo todo, né? Amigos e grandes atletas. E é muito interessante ter essa conversa aí. A gente vai... O mundo da bola é muito interessante, é legal aí, é muita história mesmo. E eu que agradeço pelo convite aí. Para mim é um prazer. Aqui na Polônia tá recebendo uma atenção do Brasil. Aqui, às vezes, sozinho é meio difícil, mas tá recebendo essa atenção aí, podendo relembrar né? A origem, falar português também. É muito bom. Muito obrigado, Fred. Legal. Ó, Conrado, só para fechar, o TH Pedroso, fala alguma coisa em polonês. Fala alguma coisa aí, Conrado, em polonês, vai. Dzień dobry. Chodźcie tomorrow. Dobrze partido em pitch. Você falou alguma coisa do jogo, é isso? Eu falei olá e vamos pro jogo amanhã. Que beleza, que legal. Conrado, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você aí. Um abraço para sua família que está aqui no Brasil também. Deve ter com certeza, além de sua mãe, mais gente acompanhando também. Obrigado para o Paulo Afonso e sucesso aí. E boa volta, né? Já que estava com o Covid, graças a Deus foi só um susto. E bom retorno ao time. Muito obrigado, Fred. Obrigado pelo convite, obrigado pela live. Foi show de bola. E tudo de bom aí para ti também. Grande trabalho que tu está fazendo aí. Boa sorte, continua assim. E dando atenção para os atletas aí. Isso é muito importante. Grande abraço e a gente vai falando aí, vai vendo aí o que vai acontecendo aí no mundo da bola. Show. Muito obrigado. Um abração para você. Valeu. Abração. Valeu. Um abração.